Nós vamos apresentar o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Pode ir eu acho que é muito importante primeiro entender aonde se localiza São José dos Campos e o contexto da cidade. São José dos Campos fica próximo, dentro do estado de São Paulo, mas já próximo ao Rio de Janeiro. Então, ele fica numa localização muito privilegiada entre São Paulo e Rio, uma infraestrutura de transporte rodoviário, ferroviário e aeroviário muito interessante. Além disso, ela tem uma fácil conexão com o interior de São Paulo, com Minas Gerais e com o Porto de São Sebastião. Por ser uma cidade com uma presença muito grande de instituições de ensino e pesquisa e inovação, tem também uma grande quantidade de mão de obra qualificada e muitas empresas de inovação e conhecimento na área. É uma cidade com uma rede de serviços muito desenvolvidas, com uma qualidade ambiental, uma qualidade de vida urbana ambiental muito interessante. Aí eu vou passar um pouco do contexto histórico de São José dos Campos para entender como surgiu o Parque Tecnológico naquela cidade. Em 1950, foram implementados alguns institutos dentro de São José dos Campos, como o ITA, o Centro Tecnológico Aeroespacial, e foi um interesse governamental de buscar consolidar planos tecnológicos consoantes com o modelo político da modernidade. Aí, a partir de então, foi se implementando cada vez mais empresas e instituições de ensino na cidade. Em 1961 veio o INEP, em 69 veio a Embraer, em 70 grandes indústrias de material de transporte mecânico e química. Aí nos anos 80 veio a refinaria da Petrobras, que trouxe também bastante dinheiro e outras questões. Em 1990, com a reestruturação da economia, depois da ditadura militar, veio uma política de abertura econômica e aí São José dos Campos começou a querer consolidar ainda mais esse polo tecnológico, né, em um parque tecnológico. A primeira referência que a gente achou foi um artigo de 1990 apresentando todo esse interesse de São José em se consolidar enquanto uma referência de tecnologia e inovação. Aí, em 91, veio o gasoduto Brasil-Bolívia, que passou ali, e aí, somente em 2016, o Parque Tecnológico... 2006, o Parque Tecnológico de São José dos Campos foi consolidado a partir de uma lei municipal. Aí aqui eu vou apresentar um pouco histórico do Parque Tecnológico mesmo, depois que ele foi aprovado. Ele foi implementado por essa lei complementar em 2006. Em 2005, o Estado comprou o prédio do Sóito, que é a grande sede do Parque Tecnológico hoje em dia. E aí foi isso. Aí, em 2007, foi criada... teve a questão da aquisição do terreno maior, porque depois, quando apresentar a área mesmo, vocês vão entender que é uma área muito grande. E aí foi isso. Aí, apenas em 2009, que teve a consolidação da governança, que a gente vai falar mais para frente, que foi o contrato de gestão da associação. Agora eu vou apresentar um pouco a caracterização geral do parque. O estágio atual da implementação é que ele está consolidado, mas não tem um master plano disponibilizado. A gente tentou entrar em contato, a gente infelizmente não teve essa informação. Em uma das dissertações que a gente leu, fala sobre a questão de que eles estão desenvolvendo esse master plano, mas a gente não achou o master plano em si. Aí iniciou em 2006 a localização. A relação com o centro da cidade é uma distância de 15 quilômetros. A área total do perímetro do parque é 15,8 milhões de metros quadrados. A área construída é 55 mil. É um parque da segunda geração. Então, ele está dentro do modelo de inovação da Tríplice, que é a junção do governo, da universidade e do setor privado.
Aí, dentro do ranking de inovação no Brasil, o parque está no 31º lugar, e tem 9 programas dentro do parque. Acho que a gente pode... Aí aqui mostra como a localização do parque tecnológico dentro de São José dos Campos. Você pode reparar que ele fica bem perto do limite do município, bem perto de uma área com bastante vazios urbanos ainda. Acho que é isso. Bom, quanto ao uso do solo, acho que talvez voltar para o slide anterior seja interessante. O zoneamento incidente sobre o parque tecnológico é o mesmo, na verdade são os mesmos, né, porque tem mais de um, do restante da cidade. Né? A gente tem um zoneamento específico do parque tecnológico. A gente pode ver, próximo slide, eu acho. Toda a circulação de pessoas, aproximadamente 7 mil pessoas, passam geralmente pelo parque. Como a Vitória comentou, ele está a uma distância de 15 quilômetros, mais ou menos, do centro de São José, até mais próximo ao centro de Caçapava. Ainda que sejam 20 minutos de carro ali pela Dutra, de ônibus, existe uma certa desconexão em relação ao transporte público. A gente pode ver que no parque, aproximadamente, não está próximo aos pontos modais de transporte. Talvez... Pontos pilares. Bom, como já citado, São José dos Campos tem uma indústria aeroespacial, bélica, de tecnologia muito desenvolvida. Então, esses são pilares do parque também, consequentemente. Algumas das âncoras definem disciplinas bem conhecidas do setor, da Air, por exemplo, do CT, e instituições de pesquisa, como o PT, e universidades também, como a gente vai ver no próximo. Tem diversas parcerias no parque, inclusive algumas dessas instituições de ensino estão fisicamente presentes, né? Por exemplo, a Unifesp, a FATEC, então tem edifícios dentro do parque, e a ESC, o IPT, e outros. E o ITA, né, que é de São José. O parque, desde 2009, o decreto do governo federal, uma organização social, uma entidade jurídica de direito privado. Então, ainda que tenha sido instituído por lei municipal em 2006, vamos falar assim, o CNPJ dele, atual, é de 2009. O estatuto existe uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, que tem representantes do poder público, da sociedade civil, que... isso não, a gente ainda não ficou... claro. A gente não... Enfim, porque tem da comunidade acadêmica, mas é eleito pela Assembleia, então... A gente não consegue afirmar com tanta propriedade. Uma questão que a gente percebe muito no parque tecnológico, que um dos nossos objetivos, quando a gente estava fazendo toda a análise do estudo de caso, era entender o que faltava no parque para incluir a sociedade, para atingir a terceira geração, e aí, junto com o Estado, a universidade, o setor privado, a sociedade participar. E aí a gente foi tentando analisar em todos os parâmetros como que a sociedade se insere dentro do parque tecnológico. E aí a gente, pela organização social, a gente pensou que talvez fosse ter uma participação um pouco mais clara. E aí a gente ficou um pouco confuso com essa relação da participação da sociedade civil. Bom, agora, assim, no zoneamento, a gente pode notar que tem diversos zoneamentos que são os mesmos do restante do município incidentes do parque. Só que, majoritariamente, são zoneamentos industriais. E a única diferença que a gente tem em relação à habitação do parque é que a parte dele está inserida em zoneamento que permite o uso habitacional. Ainda que ele não exista, tiver mais para frente também não há, a gente não encontra nenhum plano, nenhuma iniciativa no sentido de ver habitação ao parque. Porque isso que interessante mencionar também é que, em relação ao plano diretor, praticamente ainda que haja uma delimitação, né, do parque, esses 3 milhões de metros quadrados, pouco muda em relação à legislação urbanística para o restante da cidade. Aqui da Via Dutra, né, a gente pode ver que ele está parcialmente, está cortando o parque, né, uma parte menor na noroeste da Dutra, mas o núcleo dele está a sudeste, né, na margem direita de São Paulo para o Rio. E existe um parâmetro diferenciado para o parque tecnológico
ecológico, em relação a atingir CA máxima, eficiência de aproveitamento, advindo de potencial construtivo, mas é praticamente a única especificidade que a gente encontrou na legislação urbanística. Bom, existe uma menção de ter um parque urbano na área do parque ecológico, mas a gente não encontrou nada, uma delimitação, mesmo um plano para a implementação. Não tem nenhuma data prevista para implementação, apenas uma delimitação de um pequeno parque no território. Existe uma unidade de conservação da área de delimitação do parque. Então, o que me chamou mais atenção é isso, parece que são dois mundos, né? Quem planejou o território foi a prefeitura, e o parque cuida da parte das atividades. Tudo pode ir muito bem, a gente não achou como é essa relação entre o governo e a associação que gerencia o parque. Se eles conversaram quando foi feito o plano diretor, eles estão contentes com esse zoneamento, contentes com essas diretrizes que o município pensou para o parque, pode ser que isso caminhe muito bem. Agora, se isso foi feito de forma separada, pode ser um grande obstáculo da coisa evoluir. Porque a gente percebe também o seguinte, que desde que o parque foi criado, os vazios continuam. Quer dizer, existe um zoneamento, existe uma lei, existe dizendo as diretrizes de ocupação, mas ele não foi ocupado até agora. A única coisa que tem lá é o que sempre existiu, as mesmas empresas, a maioria, por incentivo do governo, a parte particular não se apropriou ainda do território. Outra coisa é isso, a gente não conseguiu descobrir o que é particular e o que é público lá dentro. Então, a gente esperava que o Masterplan explicasse para a gente ver o percentual e para ver na mão de quem que está essa ocupação. Mas a gente não conseguiu ver. Então, a gente vê que a leitura do território do parque foi toda municipal. Né? O parque, inclusive no site dele, não tem nenhuma informação sobre território. É totalmente voltado para as atividades dele. É um portfólio de serviços para captar interessados. Então, a gente não acha nada sobre o território do parque no site do parque. Nada sobre, além dos negócios, né, e das parcerias e dos envolvidos, a gente não acha nada. O que a gente achou sobre outro aspecto foi em site de prefeitura ou então em algumas sedes. Então, você vê assim, existe uma área de proteção integral que é o cerrado, existe uma intenção de controle de impermeabilização remanescente, domínio de cursos d'água, que são as áreas inundáveis, mas tudo isso foi levantado pela prefeitura. Parece que o parque está alheio a tudo isso. Nós encontramos uma menção à compra do núcleo original do parque por parte de uma autarquia municipal, mas... Então, a gente vê, por isso que eu falo assim, parecem dois mundos, né? O plano diretor prevê corredor ecológico, mas o parque não menciona. A gente não sabe como isso vai se dar, nem quando vai se dar, de que jeito vai se dar. Então, assim, o plano diretor prevê ocupação por habitação, por indústria, mas o parque não fala nada de incentivo ou de diretrizes para essa ocupação. Está tudo na mão, aparentemente, da prefeitura. Fala de um ciclo viário, mas sem previsão de implantação, porque se você olhar uma foto aérea de uns 20 anos para trás, está igual. A forma de ocupação é igual. As áreas contaminadas, né, que são passivos, são todas relacionadas com os usos, né, principalmente industrial e tem posto de gasolina, mas já estão numa fase boa, algumas já estão em fase de remediação, né, ou em vias dele. Todas ao longo da Dutra, ou muito próximas da Dutra. O que, por um lado, é bom, né? Quer dizer que a área que ainda não foi ocupada não está contaminada. Então, como eu falei, olha, essa é uma foto de 2023. Tá do mesmo jeito. E quando eu vi o pessoal lá do Vale da Alva falando assim, a gente tem 50 anos de planejamento, o São José também faz mais de 50 anos que aconteceu, e a gente vê que não foi, né? Continua vazio, continua desocupado. Quer dizer, as condições são meio parecidas territorialmente, mas na prática não aconteceu. Parece que está muito dispersa essa intenção de ocupação do parque. E quando a gente lê a lei de uso e ocupação do solo, quer dizer, já que eles não têm um plano para ocupação, que está valendo a lei de uso e ocupação do solo da cidade. Eles
eles são uma área estratégica definida dentro do plano diretor como área estratégica, mas eles não têm diferença nenhuma para qualquer orientação da cidade. Então, eles existem, existe o perímetro, mas tudo que acontece lá dentro é o que está previsto para outros lugares da cidade. Não tem nada específico para o parque. As áreas verdes, sistema de lazer e áreas institucionais são muito incipientes. 5% de cada é muito pouco. Quer dizer que o predomínio vai ser de ocupação particular. A área pública lá dentro, se o poder público tem alguma área grande lá dentro e a gente não sabe, vai ser muito pouco dentro do parque nessa proporção. Vamos fazer a ressalva que em algumas condições eles aumentam. Por exemplo, a área de proteção ambiental, eles aumentam a área verde para mais 5, que é 10. Né? Em alguns lugares, não vi nenhum lugar dentro da lei deles, que aliás é bem confusa também, um lugar que tenha mais de 10% quando tem esse incremento. As áreas permeáveis, o plano é anterior acima a resolução acima de 2020, eles preveem área permeável, eles nem falam qual é o percentual mínimo, acredito que seja 10%, que era a resolução anterior da SMA. E também tem a questão de que o plano diretor ele delimita a questão da impermeabilização, né? Então nessa área ele chega no que é hoje. Então fica muito conflituoso essa área, porque o plano diretor fala que tem que tomar uma atenção com a questão da impermeabilização, mas aí a gente não sabe muito bem como que vai ser esse desenvolvimento do Então, se na área de impermeabilização, hoje, eles exigem 20, que é hoje o que a CIMA exige para o estado inteiro, essa área de impermeabilização não tem nenhuma atenção especial. Né? E as taxas de permeabilidade variam de 20% a 25%, dependendo do tamanho do lote, da declividade. Por isso que eu falei, o plano é bem confuso para você saber exatamente o que está. Sendo que na área de recarga de aquífero, eles têm um acréscimo de 5% só. Então, assim, esses acréscimos, os percentuais dos acréscimos que eles propõem são muito... eu ia falar muito baixos, mas pode ser considerado assim, eu diria assim, conservadores, né? São conservadores, não são ousados para quem quer uma área diferenciada. Uma área de inovação, né? Uma área de inovação. Aqui em Campinas, a gente pede 20% já no padrão. Quando a gente quer mais, a gente está pedindo de área institucional, áreas públicas. A gente já pede um mínimo 20%. A APA chega a 35%, 45%. Então, a gente acha que eles estão, assim, não estão acompanhando a tendência atual, embora o plano seja recente. 2018 não é um plano antigo. A gestão das águas, a parte de sustentabilidade ambiental. Como eu falei, dentro do site deles, que foi a nossa maior referência, a gente procurou, né? Não achamos quase nada. Dentro de um programa sobre os centros de desenvolvimento tecnológico, eu descobri que tem um plano de gestão sustentável da água, mas é uma parceria com o Comitê de Bacias do Paraíba do Sul. Então, é um plano para a bacia inteira, para todos os municípios, são 180 municípios da bacia. É bastante coisa. Então, é um plano regional, não é um plano do parque. Ele vai ser atingido por esse plano, mas ele não é um plano de sustentabilidade do parque. Né? E não tem a parte de resíduos sólidos. Antes que a Emília pergunte, não vai ter a parte de resíduos sólidos. Só chega em tratamento de esgoto, controle de perdas, tudo mais voltado, né, para o ODS de água limpa e saneamento. Então, a gente vê que o parque em si está muito voltado para ele, para as atividades dele. Ele não está concatenado com outros aspectos que envolvem a atividade dele, né? Aqui foi uma sintetização um pouco de toda a análise, porque a questão da sustentabilidade ambiental, a maioria foi a partir da análise do plano diretor, né? Porque a gente não teve muitas informações a respeito do parque tecnológico em si. Então, falar um pouco dessa questão de que há muitos vazios que compõem o território do parque e que existe uma orientação de uma legislação para a ocupação futura, né? Mas que ela ainda é muito fraca, muito rasa, que precisaria ter necessário mais sistemas de lazer e parques
considerando que lá tem uma grande área, bastante corpos d'água, né, áreas de inundação, e considerar a questão dos limitantes de impermeabilização, que é um fator demarcado pelo plano diretor. Então, a gente vê que se depender dessa parte do parcelamento para a gente ter áreas de convívio, áreas de qualidade de vida, de sustentabilidade ambiental, com aqueles percentuais, não vão, eu acredito que não vai atingir esse objetivo, não, porque são muito incipientes, né? Daí, sustentabilidade social. Bom, a gente estava mencionando a respeito do zonamento. Ainda existe a permissão para a ocupação racional, a gente não colocou nenhum disso de que realmente existe, nenhuma intenção, nenhum programa do parque para trazer a criação para o limites. Então, é aquilo que você estava mencionando, parece não haver uma conexão plena entre o que é proposto pelo município e o que, de fato, acontece no parque. A gente destaca aqui os quadros de colaboradores, e 55% são mulheres e 45% homens, ainda que não tenha, a gente não encontrou nenhuma iniciativa do parque nesse sentido. Eles apenas divulgam no site essa proporção, sem muito contexto. A gente não sabe se é acaso. Tem delimitação um pouco, para a gente entender um pouco quais cargos as mulheres ocupam, como que funciona toda essa questão. Eu acho que foi mais uma questão de divulgação, propaganda, do que realmente o interesse em atingir a ODS 5, né, que seria a equidade do gênero. Então, a gente achou ok eles falarem isso, mas temos muitas questões a respeito de como isso realmente Isso é uma diretriz do parque. Como isso realmente se consolida ali dentro do parque. E aí a questão da sustentabilidade social também é essa questão do parque urbano como um sistema de lazer, de promoção de bem-estar e de inclusão social, mas que ele é só uma diretriz, né? Ele não tem previsão. Bom, existe no parque, como vocês estão mencionando, tem 5% previsto para sistema de lazer, para equipamento público comunitário, e isso acaba gerando uma dependência do futuro parcelamento, que a gente também já mencionou, que não se sabe exatamente o que é público e o que é privado. Então, existe uma carência de espaços de lazer. Existem núcleos informais de ocupação dentro dos limites do parque, mas a gente também não encontrou nenhuma informação mais aprofundada a respeito da relação desses núcleos com o próprio parque. E existe o programa que é o Galerias Empreendedor, que visa impulsionar o espírito empreendedor, sem detalhar muito bem como seria, das comunidades da periferia de São José. Mas, de novo, sem especificar quais, nem o parque é financiado através de tanto de financiamento público quanto privado, de parcerias. A gente comprou o relatório de 2021, que não é mais atualizado, alguns números de investimento direto a partir de órgãos públicos, de FAPESP, BNDES, mas ele menciona já em 2022 que outro relatório que foram captados 88,2 milhões de investimentos. Dessa vez ele já não detalha o que é exatamente público, privado. Tem uma iniciativa que é o Nexus Living, que visa os espaços comunitários do parque, para gerar convivência entre aquelas 7 mil pessoas. Então, seria o pequeno comércio e tudo mais, mas isso também não é bem detalhado no material que a gente encontrou. Como a gente mencionou, o parque está envolto por vazios urbanos. Então, ele mesmo é fechado, fisicamente, por alambrados, né? E tem algumas iniciativas para integrar a comunidade no parque. Então, tem o Parque Kids, que é para trazer crianças, o Parque Tech Open, com visitas abertas ao público ao parque. A questão de saúde e estilo de vida, o que eu achei um pouco simplório, né? Que eles apenas divulgam que tem um dia da saúde e algumas regras para o home office, horários flexíveis e coisas assim.
Então, eles dentro do parque não tem espaços dedicados à saúde e estilo de vida, porque ele realmente é muito focado em apenas incorporar as empresas e as instituições de ensino. Não tem muita essa área de convivência, não tem muita informação sobre isso. Tem a cafeteria. O Next seria mais... Aí a gente fez uma reflexão sobre quais ODS poderiam ser contempladas no Parque Tecnológico atualmente. Aí a gente deixou um pouco apagadinhas, que são um pouco... eles estão tentando ainda, né? Que é a questão do bem-estar, da boa saúde e bem-estar, a igualdade de gênero, a educação de qualidade por conta das instituições, eu acho que é um ponto forte. A questão da água limpa e saneamento tem o programa, apesar de não ser específico. O emprego digno e crescimento econômico é uma questão forte ali, né? Eles promovem bastante emprego para a região, junto com a inovação e infraestrutura e essas parcerias em prol das metas, essa questão que eles fazem com as parcerias. Pode ir para o próximo. Então, a nossa conclusão geral foi que, pensando no nosso objetivo, que é o que faltaria para o parque para atingir a terceira geração, né? Seria a parte de integrar a sociedade. A gente não identificou um número significativo de iniciativas para diminuir a desigualdade, de fato, integrar a sociedade ao território do parque e às atividades do parque. O que a gente achou muito importante, que talvez fosse tirar várias dessas dúvidas que a gente tem, é esse master plan, que a gente pensa que ele está em desenvolvimento, ou que ele em algum momento vai sair, né? Porque eu acho que o master plan iria equacionar as diretrizes territoriais do plano diretor e delimitar o que realmente o que realmente o parque busca para o futuro, para o desenvolvimento dele, né? Essa questão do uso misto integrado ao parque, que é uma diretriz do plano diretor, não tem nenhum indício de como vai acontecer, que vai acontecer um dia. E essa questão da acessibilidade modal mesmo, de acesso lá. O principal meio de acesso que as pessoas usam é o carro, né? Porque quando você vai de ônibus, ele te deixa do outro lado da Dutra e você teria que atravessar a Dutra para poder acessar o parque. Então, é um meio difícil. Então, essa questão, eu acho que da acessibilidade é um ponto, tanto interna quanto externa, porque, pensando que é uma área muito grande, precisaria ter alguma sistemática interna para como se transportar ali dentro. Pode ir para o próximo. Posso só complementar? É que o que dá a entender é o seguinte, que o parque, não sei se é por causa da forma que ele foi criado, ele não se preocupou em mudar a forma de trabalho dele, digamos assim, o modus operandi dele. São empresas, continuam empresas, com visão de empresas, para ganhar mais dinheiro, para promover mais atividades dele e pronto, porque os serviços são fornecidos todos pelo município. Ele usa o município o suporte dele vem todo de fora. Então, abastecimento, esgotamento, a drenagem está vinculada ao sistema de macrodrenagem do município. Então, assim, a gente não achou nada sobre construção sustentável, diretrizes internas de promoção, de mobilidade ativa, de nada. É tudo focado na atividade principal deles. Até onde a gente conseguiu apurar, eles não têm preocupação com abastecimento próprio, esgotamento próprio, transporte próprio, como integrar com o vizinho, eles não estão preocupados com nada. O negócio deles são as parcerias, consultorias, as mentorias, que eu não sei se são vendidas ou subsidiadas, isso a gente também não descobriu. Então, assim, tudo aquilo que eles falam de programas, a gente dá suporte aos jovens da periferia, isso é pago? Eles dão, a empresa privada que subsidia ou o governo que banca? Não tem nada explicando como isso é revertido também em prol da cidade, né? Da impressão que eles são um espaço na cidade, mas eles não se reconhecem como um lugar que pode agregar coisas para a cidade. Ainda. Essa integração entre a sociedade e o parque tecnológico, ela realmente não existe de uma forma muito clara ali. Existem algumas intenções, mas na hora que você realmente para analisar,
é tudo empreendedorismo, inovação, não tem um programa voltado para quem não está ligado com a atividade, não tem nada assim. Aí aqui, falando um pouco da questão das ODS, a questão do bem-estar, da ODS Direito do Saúde e Bem-Estar, seria muito interessante aumentar essa questão da quantidade de espaços públicos e atividades para fomentar o seu uso efetivo, e também iria colaborar para a ODS 15, Vida Terrestre, né? E a questão da igualdade de gênero, que por mais que eles queiram ter essa diretriz, né, eles não discorrem muito sobre isso. Seria muito importante entender um pouco sobre as questões da política sobre maternidade, descrever maior transparência na gestão dos cargos de gênero, entre outras questões. Agora, respondendo um pouco sobre a questão das referências, a gente teve bastante referência cinza, né, que é a questão do site. Tivemos acesso a algumas dissertações e teses, que elas foram muito boas para a gente entender essa questão do contexto, mas para entender um pouco essas questões específicas de sustentabilidade no geral, elas não tratavam muito desse ponto. E a questão da legislação, né? A legislação foi um grande suporte para a gente, porque foi o plano diretor, as coisas da prefeitura, que fizeram a gente entender um pouco melhor o território, porque só pelo site era um pouco confuso. Até a delimitação do parque eu só consegui no plano de ocupação do solo. No site do parque não tem o desenho do parque, o que tem lá dentro foi muito difícil de achar. Por isso que eu falei assim, fica tão claro que eles não se enxergam, né? Eles estão mais voltados para dentro do que para fora, para se integrar. Eles estão totalmente voltados para as atividades dele. O que a gente localizou. Eu acho que é isso. Estamos abertos para perguntas. Aproveite, gente. Mais um bom exemplo nacional. Não, assim, um exemplo nacional para até depois a gente fazer as comparações, né, do que existe no Brasil e no exterior. Então, agora, vamos abrir para perguntas, sempre começando aqui pelo público presente. Professor, eu queria fazer Sim, Ana. acho que, como assim, a dificuldade de encontrar informações, né, que eles tiveram, essa questão, assim, até para os professores que já entendem mais do assunto do parque tecnológico, um parque está segregado por uma rodovia, entendeu? Eu acho que isso aí dificulta muito, porque quando a gente pensa em planejamento de transporte, que é a minha área, a gente nunca segregaria um parque ou uma comunidade, alguma coisa. Você vê aí remoção de trilhos de trem que passam dentro de cidades, porque segregam. Eles vão e fazem o zoneamento, incluindo a BR passando no meio do parque. Então, assim, eu acho que isso tem impacto até para as pessoas minoritárias, a questão de acidentes, e também do próprio mesmo deslocamento, né? As pessoas rodearem o parque, você, por exemplo, se quiser fazer um plano de transporte ali para circular dentro do parque, como aqui na Unicamp a gente tem 2 linhas de ônibus que andam entre si. E aí, como você atravessa a BR? Como você já entra no âmbito federal? Entendeu? Então, assim, eu achei essa demarcação do parque muito mal elaborada. Eu falei assim, quem demarcou o parque, aparentemente, foi o plano diretor. Agora, eles se conversaram, foi uma coisa planejada, então a gente não conseguiu essas informações. Também eu acho que tem uma característica de São José dos Campos, que a maioria das instituições, elas estão nas margens dessa rodovia. Então, se você segue ela, você vai encontrar o ITA, outras instituições de ensino. Então, eu acho que foi um pouco esse pensar que orientou essa ocupação meio problemática. Só um minutinho, que o professor Mariano tinha pedido primeiro, aí depois, em seguida, a Adriana. Duas coisas. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Tem uma tese de doutorado da Fundação Getúlio Vargas da Escola de Direito, sobre São José. Eu vou ver se eu acho uma referência. Deu uma chance que eu estava na banca, estou lá para a Gabriela.
Mas a tese conta um pouco a história que está por trás dessa lacuna de informações, né? O parque é cria da prefeitura, cria da cidade. Vocês têm que voltar no tempo, a abertura da economia brasileira nos anos 90. Né? Toda a atividade industrial, as margens da Dutra, entra em colapso, as fábricas fecham. Eu tinha um polo até interessante industrial, tinha Johnson & Johnson, tinha Philips. Né? Com a abertura da economia, todas elas começam a redefinir suas atividades e a encolher. A Embraer é privatizada. E há uma perda visível de empregos qualificados na cidade. Então, a solução, o parque nasce como uma iniciativa emergencial para evitar a destruição da base de mão de obra qualificada que a cidade tinha. Então, ele não é um projeto de desenvolvimento urbano. Não é, nunca foi, talvez venha a ser um dia, mas não é. É apenas um desenvolvimento, uma tentativa de salvar a economia da cidade. Bem sucedida relativamente, porque também a economia brasileira não teve muita coisa, e a região tem problemas, não só a questão da rodovia. Boa parte das instituições de pesquisa estão em áreas federais, de segurança nacional, são empresas de material bélico, ou empresas públicas. Então, é difícil pensar planejamento urbano, criar novas centralidades com todas as dificuldades. Né? Então, o parque, como projeto urbanístico, é pobre. Vocês têm toda a razão. Como projeto de desenvolvimento econômico da cidade, tem algum impacto positivo. Então, esse é o comentário. Mas é engraçado que a sensação que tem é isso que o senhor falou, né? Ele veio vindo, as empresas vieram por políticas federais, estaduais, foram se instalando por causa do eixo, por causa do momento, das circunstâncias, se instalar. De repente, parece que a prefeitura chegou e falou assim, olha, lá existe uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo é diferente e não é, porque ele só botou um perímetro, mas lá dentro não é tratado diferentemente. Né? Nem pelo zoneamento, nem por nada, não tem nada exclusivo dele lá, tem uma diretriz exclusiva, as regras são as mesmas que se aplicam no resto da cidade. Então, eu falei assim, não sei como se deu esse plano diretor que definiu o limite do parque, se o pessoal do parque participou, não participou, não conseguiu informação, para saber o quanto é bom esse limite, né? Esse desenho, esse zoneamento, se tem, talvez, uma lei de incentivos à parte. Eu falei assim, no site do parque parece que eles estão alheios a tudo isso não existe para eles. Parece uma preocupação do município, mas não conseguimos resolver essa diferença de visão, né? Um está olhando para um lugar, outro está olhando para outro lugar. Então. Até porque o objetivo da nossa análise era entender exatamente como que seria a evolução dessa segunda geração para a terceira geração, né? Pensando na disciplina. E aí, essa questão da terceira geração, que seria integrar a sociedade, realmente eu acho que talvez não seja um interesse do parque fazer essa ponte, né? Talvez o objetivo dele seja outro. Por isso que se tivesse o master plan dele, a gente talvez tivesse algumas respostas. Mas acho bem difícil de conseguir. Ana, só um minutinho. Adriane tinha pedido primeiro, aí depois... Não, eu só queria comentar sobre a questão dela, que essa questão do parque não se limita só ao parque, essa questão da integração. A Dutra, ela corta São José. Então, tem muito problema em questão de integração entre os bairros que estão interdutos, sabe? Acho que São José cresceu. Ela cresceu em torno da Dutra, mas não é uma preocupação que eu vejo da prefeitura em relação a essa questão de integração para a cidade, sabe? Até mesmo plano de mobilidade, que tem plano novo agora da linha verde, não chega ali na região da Aquários, por exemplo, que é uma região super densa. E, enfim, eu sou um pouco frustrada com isso. A Adriane mora em São José. Foi errado. Já que em relação ao parque, especificamente, eu não tenho muito o que dizer. Só sei que essa questão da integração é uma coisa da prefeitura. Assim.
Para cá é ótimo, mas para, por exemplo, agora na bicicleta, eu quero só usar a rodovia e não tem ciclofaixa para isso, entendeu? Explicar logo. Mas tem essa questão, a gente sabe até que ponto o parque está esperando a prefeitura resolver esses problemas, ou ele, como um centro de conhecimento, poderia prover as soluções, pelo menos da parte dele, né? A gente não achou nada de iniciativa para resolver esses problemas. Então, assim, se ele for depender da prefeitura, do governo do estado, pode ser que ele não resolva nunca. Mas sendo um centro de conhecimento, tecnologia, talvez se ele tivesse iniciativa para resolver o problema interno dele, né, de conexão dele, mas se for o interesse dele, a gente não sabe. Né? Pois é. Agora temos um comentário, uma pergunta aqui da professora Ana Esteban. Uma pergunta, só um comentário. Primeiro, a questão de ODS. Normalmente, as empresas, principalmente as mais renomadas, elas necessitam declarar até por convenções da Organização das Nações Unidas, que elas vão atender esse ou aquele ODS, ou um conjunto de ODS. E o outro comentário que eu gostaria de fazer é que a centralidade não está nem no trabalhador, na saúde do trabalhador. Porque se tivesse algum documento, vocês iriam ver, até por conta desses acordos internacionais. Porque, pensando na saúde do trabalhador, está ali, independentemente de qual é a empresa, nós temos uma pista de mobilidade, nós temos uma interconexão de dentro para fora, de fora para dentro. Talvez tenha essa necessidade de conversar, de dialogar mais com as ausências da prefeitura, e aí vamos ver o que nós vamos fazer, ou que isso seja proposital. Então, a Sony vai lá, trabalha uma máquina e pronto. Talvez tivesse um interesse importante de vamos identificar quantas pessoas estão morrendo, em que idade estão morrendo, e qual é a doença que estão morrendo, e onde que elas trabalhavam, ou que elas trabalham nesse centro. Isso é um estudo realmente interessante, porque um lugar onde não se tem um lazer, minimamente, ou tem a cafeteria, mas eu acho que teria que, talvez, estudar com maior profundidade essa questão lá, essa aridez, essa falta de informação, principalmente. Mas muito bacana. A gente foi atrás até das atas, né, da associação, tem um relatório de atividade que é recente, né, saiu esse mês, para falar assim, nossa, agora a gente vai achar alguma coisa atual. Que nada, né, inveja do pessoal da Espanha aí, porque da transparência aqui é muito filtrado, a transparência, o relatório de atividade deles é um relatório de negócios. A gente fez isso, parceria, até saber quem é da associação está difícil, porque eles falam assim, empresas envolvidas. Envolvidas não quer dizer associadas, não quer dizer parceiras, não quer dizer... Então, assim, a gente imagina que tem os que são oficialmente associados, né, do pessoal do parque, que ingere o parque, mas eles têm tanta parceria com tanto lugar que a gente não sabe separar quem é parceiro e quem é associado. Né? E, às vezes, para um projeto, tem parceiros, N parceiros. Né? Eles falam que tem mais de 300 empresas envolvidas. Então, foi muito difícil conseguir saber, mas nesse relatório de atividades que é recente, era só voltado para as atividades de inovação e conhecimento. Temos uma pergunta aqui da Luana, que é da área de saneamento, mas só aproveitar que você é da área de saneamento, a Emília fez um comentário aqui, perguntando se vocês sabiam que a Unesp tem um plano de saneamento para o parque. Não, eu sabia que a Unesp está vinculada ao parque também, mas não, só na Parece que a Unesp está construindo um plano de saneamento para o parque. Está construindo. Está construindo. Na verdade, é Luana. muitos comentários, né? E eles, até porque você comentou, né, as vezes parceiras, e aí também tem a questão do comitê que está envolvido naquele centro, né? Que eu tinha comentado também na outra aula,
parece que a integração deles é muito mais burocrática, né? Então, eles têm várias pessoas de fora, mas ali é realmente atuando. E a outra questão que me chamou a atenção foi que lá no primeiro fardo que é apresentado, vocês falaram a falta de empreender, né? E aí então eu achei interessante até tem toda a parte do parque, mas falta só empreendedorismo, né? E aí só tem, parece, a parte de empreendedorismo. Então, é uma abordagem, eu acho que é um mérito deles, mas acho que faltou. Ele traz investimento, mas investimento é para partir de um ponto da sociedade. Interessante. Mas, obrigada. Ótimo. Mais alguém aqui da sala tem? Tá. Só um comentário, Silvia. porque existem dois aspectos que são já dos campos conhecidos pelo lado negativo. Uma é a questão de drenagem. E aí me preocupa bastante, porque justamente ela já é conhecida, tem questões trágicas ali, e não aparece especificamente para essa área, e talvez até diferentemente da cidade, né? Poderia ser um plano da cidade toda. Como trabalhar essa questão de drenagem, né? Eu vi aqueles laranjinhas ali, mas efetivamente o que significa aquilo, nossa, não entendi. Depois, se vocês puderem ver ali, Eles falam que são áreas de controle e minimização. Então, a gente imaginava que ia ter uma taxa de permeabilidade maior. Bom, atualmente está tudo permeável, né? E a outra, que obviamente é mais que talvez das desocupações, reintegração de postos mais violentas que a gente teve nos últimos tempos, é nessa região, e nessa cidade, aliás. E, assim, exatamente, quando eu olho isso, será que não era o caso, justamente de pensar, talvez, trazer, né, nesse entorno, nesse meandro, a questão de uso misto e habitação, Núcleos informais, eles criaram uma zona para pegar esses núcleos informais. Eles vão cair água aí, né? Então, mas qual é o lado? Esse núcleo é para ser outra reintegração de posse ou a questão que você poderia trazer a população aqui de uma forma organizada? Aí sim, talvez não dentro do parque, mas nesse entorno, pensar em centralidades de serviços, de habitação, vários usos. Eles né? têm as zonas mistas, aquela amarelinha em cima, essa área mais forte aqui só. Então, mas está do lado e lá da Dutra, para começar. Então, o resto, os maiores, o verde, o cinza, esse esverdeado aqui, é tudo industrial. Então, eu falei, se depender do plano diretor, do master plan, isso aqui vai ser um distrito tecnológico, mas não... Isso é antigos distritos. Então, mas olha a proporção clara aí, né? Por isso que eu falei assim, não sei até que ponto o pessoal que faz a gestão do parque participou disso. Não sei. Ou se isso é bom para eles, né? Assim, se eles têm o objetivo de continuar como uma grande empresa, vai ser. Mas daí eles não vão nunca evoluir as hélices e a geração do parque, vão continuar mais do mesmo.